Bem, agora nós vamos ver os alinhamentos possíveis no Illustrator. Para isso, eu vou criar um arquivo novo. E vou manter exatamente como estava, 280 por 210. E é legal que você vai se familiarizando com as telas. Vou dar um Ctrl+, ampliar um pouco a tela. E agora eu vou trabalhar com retângulos e bolinhas. Eu vou desenhar um retângulo, chamar a paleta de cores aqui. Vamos ver meu verdão aqui de novo. Vou desenhar um retângulo menor, com outro verde. E um mais fininho, com outro verde. Aí só para ficar diferente, do lado de cá, eu vou desenhar uma elipse do tipo achatada. Vou fazer marrom. Você sai daí. Muito bem. Vou fazer uma elipse mais fininha. Vou fazê-la cinza. E um círculo razoável, azul. Primeiro eu vou trabalhar o lado de cá, depois o lado de cá. Para eu trabalhar com alinhamentos, eu preciso selecionar os objetos que eu quero no alinhamento. Então, quando eu seleciono mais de um objeto, automaticamente aqui na parte superior já aparecem as possibilidades de alinhamentos. Outra possibilidade é você ativar o menu Janela e aí você chamar a opção Alinhar. O atalho é o Shift F7. Note que essa paleta ela traz também o Transformar e o Pathfinder, que é um recurso bem legal para a gente trabalhar mais para frente. Entre trabalhar com a linha superior e trabalhar com a paleta Alinhar, eu prefiro trabalhar com a paleta Alinhar. Por quê? Porque se eu clicar aqui no botão de opções, eu venho mostrar opções. Então ele me dá mais alguns recursos de alinhamento. E eles são super importantes. Muito bem, tenho lá os 3 objetos alinhados. Essa primeira parte aqui ela é bem intuitiva. Alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita. Aqui também, alinhar ao topo, ao meio e à base. Ok? Ctrl Z, 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 Z e Z. E Z. Voltei ao que era antes. Eu não sei se você percebeu, mas todos os objetos se deslocam. Eu vou fazer o alinhamento centralizado que você vai perceber bem isso. O objeto superior se moveu, o inferior se moveu e o do centro ele moveu um pouquinho. Ctrl Z. Eu posso determinar qual é o objeto referência do alinhamento. Então, por exemplo, se eu der mais um clique aqui no objeto inferior, ele vai ficar travado. Preste atenção. Ele não se movimentou, só os 2 de cima. Aqui, na parte superior, ele também funciona com esse recurso. Vou dar um Ctrl Z. Agora eu vou dar um clique adicional no objeto superior, só para ficar bem claro. Percebe que ele fica com uma seleção adicional? Vou alinhar à direita. Ele travou e os objetos se alinharam, tomando ele como referência. Fácil, né? Muito bem. Então eu posso trabalhar com alinhamentos à esquerda, ao centro, à direita, ao topo, ao meio e à base. E posso também travar um objeto com um clique adicional. E aí ele vai ficar parado e o alinhamento será feito sobre ele, né? Na verdade, tomando-o como referência. Tomando-o. Foi legal, hein? Muito bem. Vamos pular para o lado de cá. Marquei os 3. Mesma coisa. Esquerda, centro, direita. Então é possível efetuar os alinhamentos. Agora eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou colocar um do lado do outro e vou alinhar ao centro, beleza? Olha essa distância. Eu quero que essa distância fique igual. Então, nessa linha inferior, eu posso fazer distribuição dos objetos que estão na horizontal ou na vertical. Então, eu vou usar o lado direito, porque eles estão um do lado do outro. O primeiro botão. Eu vou explicar isso para vocês, mas vocês não vão utilizar isso muito, não. Cliquei. O que ele fez? Ele tomou como referência o lado esquerdo desse objeto e a distância até aqui é a mesma distância até ali. Então não resolveu muito o meu problema. Lado direito, mesma coisa. Ele fez a distribuição desse espaço e replicou para esse espaço. Então não houve uma distribuição adequada. O botão do meio também não fez. Por quê? Ele pegou o centro dos objetos e distribuiu. Então a distância desse centro para esse centro é a mesma distância para esse centro. Por isso que eu disse que esses botões aqui dificilmente você vai utilizar. Lá em cima,
Os de alinhamento, tranquilo. Os de distribuição, muito pouco. Mas, na caixinha alinhar, na paleta ou no painel, tem literatura que escreve de um jeito, o outro de outro. Lembra que eu habilitei as opções? Vou ocultar, cliquei aqui no botão, mostrar opções. Perceba aqui, esse daqui faz a distribuição dos objetos corretamente. Então agora esse espaço é o mesmo daqui. E sabe o que é mais legal? Se você quiser, você pode determinar um valor. Mas para isso eu preciso travar um objeto. Se eu parar o mouse aqui, ele vai dar uma mensagem. Para especificar o valor de espaçamento, escolha um objeto-chave clicando em um dos objetos selecionados. Eu vou dar um Ctrl Z e vou clicar no objeto do meio. Qual a distância que eu quero entre eles? Eu quero 10 milímetros. E a hora que eu clicar aqui no botão, ele ficou travado e aqui eu tenho 10 milímetros e aqui eu tenho 10 milímetros. Vou fazer mais uma vez, 5 milímetros. Clico no botão e aí a distância entre eles ficou de 5 milímetros. Então, quando você for trabalhar com alinhamentos, eu sugiro que você pressione o atalho Shift F7 ou venha no menu Janela, Alinhar e abra as opções para você ter esses dois botões aqui. Ok? Aqui também tem mais um botãozinho que eu já explico. Eu vou fazer com esses aqui. Eu vou alinhar o centro, não tomei nenhum objeto como referência. E agora eu vou fazer distribuição do espaçamento vertical. Vou travar esse daqui e vou colocar 10 milímetros. Quando eu clico no botão, eles se abrem. E aí a distância fica igual. Muito bem. Esse botão aqui, ele trabalha o alinhamento dos objetos selecionados. Quando eu especifico um valor, ele chama de alinhar ao objeto-chave, que é o segundo clique. Deixa eu marcar aqui para você ver. Está alinhar a seleção, os objetos que estão selecionados. Se eu clicar de novo num objeto, aí aqui vai mudar para alinhar ao objeto-chave. E aí eu tenho o alinhamento à prancheta. Eu vou fazer com um objeto só, para ficar bem claro. Eu vou tirar o zoom, dei Ctrl menos e Ctrl menos. Vou marcar esse objeto azul. Aí eu vou escolher alinhar a prancheta. Eu quero alinhar bem no centro da tela. Então eu vou escolher o alinhamento horizontal e o vertical. Então ele alinhou no centro do papel. Se eu tivesse escolhido no topo, como está no papel, olha, ele vai grudar no topo, na base, no lado esquerdo. Então a referência para ele no alinhamento é o papel. Toma cuidado. Em algumas empresas você vai fazer o teste de Illustrator e o cara deixa isso aqui ativado. E aí você fica nervoso e vai fazer besteira. Tranquilo. Fez alguma coisa errada? Abra a janela de opções e aí você muda para alinhar a seleção, que vai dar tudo certo. Eu vou marcar aqui. Usei a tecla Shift, para poder selecionar os outros objetos. Centro, centro. Está aí. Centro de onde? Da seleção. Tranquilo? Então, alinhamento de objetos no Illustrator, ele precisa de pelo menos 2 objetos selecionados, a não ser que você vá utilizar o recurso de alinhar a prancheta. Tranquilo? É isso aí. Até a próxima.